Agora chegou a hora do mocotó. Louvado seja Deus, amém? Os irmãos me perdoem, aquele que não tem oportunidade, irmão. No dia 12 de julho vamos estar aqui de novo para glorificar o nome do Senhor, pastor. Vai estar aqui o evangelista Alex Bento, o homem de Deus, prega, que é uma bênção, e o nome do Senhor vai ser glorificado. A pastora Vilza, ela vai estar assim, dando alguns avisos e orando pela preletura da madrugada, amém? E assim eu dou essa oportunidade em nome de Jesus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Está fraco. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. É um povo de Deus, um povo alegre, um povo feliz. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, em nome da restauração plena, esse ministério que foi fundado, glória a Deus, nesse envelope que você recebeu. Eu não sei se você prestou atenção, uma letra vermelha aqui, um nome citado. A igreja olhou o nome aqui, Antônio Pereira Barbosa. Quem olhou, levante suas mãos. Ninguém olhou. Mas olha, é o fundador desse ministério, Restauração Plena. Ele foi um lutador e um vencedor. Ele teve um ministério de 45 anos no Belém, foi belemita, e pela misericórdia de Deus, eu gostaria que você, por gentileza, agora prestasse atenção um pouquinho, porque senão eu vou falar e você não vai entender. Vou esperar. Amém? Porque é importante o que eu estou falando, né? Porque senão a igreja não vai entender. Ele foi pastor do Belém 45 anos. Não se desligou do Belém, mas teve o privilégio de abrir a igreja Restauração Plena, o qual ficou, pela misericórdia de Deus também, faço igual a pastora falou, nas minhas mãos para eu cuidar. Meu esposo José, se levante por gentileza, né? Glória a Deus, está nesse ministério conosco, graças a Deus, porque eu não estou sozinha. Se eu estivesse sozinha, eu não teria aqui, não estaria aqui. E eu quero, em nome da Restauração Plena, glória a Deus, em nome de Jesus Cristo, também está o meu irmão Agenor, né? Está o meu irmão mais velho, se levante também, por gentileza, né? O caçula Giovanni, ele precisou sair, que ele foi trabalhar, mas eu quero assim, pode sentar, graças a Deus. Jesus deixou nas minhas mãos, na mão da minha família, tem mais irmãos pastores, pela misericórdia de Deus, e quero, em nome de Jesus Cristo, também agradecer ao presbítero Cleiton, que é um obreiro da casa do Senhor, graças a Deus tem desempenhado essa obra, me ajudado de ombro a ombro, a sua esposa, irmã Alexandra, glória a Deus. Quero assim ministrar meus agradecimentos também, o evangelista Luiz, que está filmando esse ministério. Você está vendo, tudo é dádiva de Deus. A igreja que recebeu esse voto, traga no altar do Senhor, para que você possa receber a sua bênção aqui. Amém? Cada um que fez o seu voto, entregue no altar do Senhor, porque é o altar do Senhor que nós recebemos a nossa vitória. Então eu fico grata a Deus por esse ministério, pela vida do presbítero, que tem se desempenhado, tem trabalhado. Nós estávamos no monte ontem, glória a Deus, porque Deus, ele deixou o sacerdote, ele deixou o presbítero, e o presbítero é para ajudar o sacerdote, né? Glória a Deus. O papel do presbítero, graças a Deus, é o papel que ele está fazendo. Então eu fico grata a Deus, a sua esposa, que também está na cantina desempenhando o trabalho, as obreiras da Restauração Plena, a irmã Creuza, que se encontra ali, glória a Deus, e as demais irmãs, a irmã Lúcia e a igreja. E eu quero, em nome de Jesus, mais uma vez agradecer a banda Tec, que também está aqui. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, Deus tem nos ajudado. E vocês, igreja, vocês todos que estão sentados, vocês são bem-vindos. Vocês, de coração, eu estou agradecendo a Deus em nome de Jesus Cristo pelo ministério que vocês estão
ajudando a restauração plena. Continue assim. Precisando de nós, estaremos aqui. Mande carta, nós iremos atendê-lo em nome de Jesus. Você sabe, vocês pastores sabem que não é fácil, porque às vezes nós até queremos ter um carinho, mas às vezes não tem um tempo. Vem uma ovelha doente, vem uma ovelha manca e você não pode deixar. Você tem que cuidar daquela ovelha, tem que tirar o carrapicho, tem que ajudar, e às vezes você precisa. Eu fico, às vezes eu preciso, mas não, às vezes no dia eu não posso. Mas eu quero dizer para a igreja que se quando precisar de nós, pode trazer uma carta para mim, para o presbítero. Quero agradecer toda a igreja, todos os pastores, missionários, e em nome de Jesus. Agora eu quero passar para a missionária, né? Glória a Deus, que ela vai ministrar a palavra, e eu quero que a igreja, em nome de Jesus, saiba que eu estou muito feliz pela vida de cada um que aqui está. Graças a Deus. Aplauda ao Senhor. A missionária está